misericórdia do Senhor Jesus nos ajude a ter uma noite abençoada de estudo para todos. A gente agradece mais uma vez a Casa de Francisco de Paula por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos falando de Jesus, o que para mim é sempre uma grande satisfação. E essa noite eu gostaria de falar um pouquinho sobre o reino de Deus. E a gente começa com uma citação de Jesus que está lá no capítulo 6 de Mateus, versículo 33. Ali nós encontramos o mestre dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. E é interessante a gente observar que Jesus nunca se contradiz, pelo contrário, ele sempre reafirma em atitudes e palavras tudo aquilo que ele já havia dito. E tem uma outra frase dele, que está lá na oração dominical, que é quando ele nos ensina, é muito parecida com essa afirmação, que é quando ele nos ensina a pedir a Deus a vinda do seu reino, né? A solicitar a Deus: venha a nós o vosso reino. São duas citações muito parecidas. E aí a gente pergunta: que reino é esse? Aonde está esse reino? O que é preciso para adentrar esse reino? E aqui na Terra, não é o reino de Deus? Bom, baseado nos ensinamentos que a doutrina espírita nos proporciona, a gente pode dizer com segurança que aqui na Terra ainda não é o reino de Deus. Por quê? Qual é o reino de Deus? O reino de Deus é o reino do amor, é o reino da luz, é o reino da misericórdia perfeita, é o reino da justiça soberana, tudo que nós ainda não conseguimos obter. Se a gente for observar superficialmente, não precisa nem ser muito profundamente não, a extensão da bondade e da misericórdia divina, a gente vai ver que elas são simplesmente absurdas. Absurda por quê? Porque não tem limite. E a justiça de Deus, ela é perfeita em todos os sentidos. E Jesus deixa claro que ninguém precisa puxar para si o direito ou o dever de fazer justiça no momento lá da sua prisão. O que ele diz para Pedro quando ele fere a orelha do soldado? Banha tua espada, porque aquele que fere pela espada será ferido. Então a justiça de Deus, ela é perfeita, ela é imperiosa, ela se impõe por ela mesma e ela é incorruptível. E ela alcança tanto o benfeitor da lei, aquele que cumpre a lei de Deus, aonde ele estiver, devolvendo a ele aquilo que ele dá à vida, como o infrator da lei de Deus. Ele é alcançado em qualquer lugar onde ele esteja. Mas a gente diz que a bondade de Deus, ela é absurda, porque a nossa bondade, entre aspas, ela é limitada. O que a gente fala em relação à bondade? Né? Bondade tem limite. Não tenta ultrapassar meus limites não, que não vai dar certo. Então não é bondade, é interesse. No momento que ultrapassa meus interesses, a bondade acaba. Né? Então, a gente pode perceber que essa bondade que nós temos dificuldade em desenvolver, ela é característica de Deus. E é interessante também a gente observar que esse adjetivo, bom, nem Jesus aceitou. O que ele diz no momento que o jovem chama ele de bom? Bom médico. Ele responde: por que me tentais? Bom, só Deus o é, o doador universal de bênçãos, o Pai de amor e misericórdia infinita que adora distribuir suas bênçãos com todos os seus filhos. Esse é bom. E a gente costuma também dizer, né? Ninguém pode ser tão bom assim. Mas Deus, nosso Pai, é. E é por isso que a mensagem cristã, ela também é chamada de boa nova. Porque Jesus nos trouxe essa grata nova de que somos todos filhos muito amados de Deus. E dentro dessa lógica de
raciocínio que a doutrina espírita nos ajuda a desenvolver, a gente vai perceber que nós jamais teremos justificativa quaisquer para tristeza, desânimo ou desespero. Nunca, não tem justificativa. Porque nós todos estamos resguardados por esse amor infinito que nos abençoou ontem, nos abençoa hoje e vai seguir nos abençoando pela eternidade afora. De acordo com as palavras de Jesus, a busca desse reino de Deus deve ser a prioridade das nossas vidas. E é interessante a gente lembrar que esse reino já está dentro de nós, porque Deus, nossa infinita bondade, colocou em nossas almas um sentimento que é herança legítima dele, que é o sentimento de amor, e é esse sentimento que vai nos ajudar a desenvolver as virtudes que nós precisamos para chegar ao reino de Deus. Quais são elas? Todas aquelas que Jesus nos ensinou. Caridade, humildade, uma das mais difíceis e mais necessárias, né? O ser humano, de maneira geral, tem muita dificuldade de abaixar a cabeça e admitir erros, admitir que tem que corrigir. E a gente precisa muito da humildade. Caridade, humildade, abnegação, você abrir mão para o outro nas necessidades dele, perdão incondicional de todas as ofensas. São essas as virtudes que vão nos levar ao reino de Deus. E é interessante também a gente lembrar que nós não precisamos nos afastar do mundo, né? Porque muitas pessoas acham, a pretexto, né, de santificação, não vou misturar, para não me contaminar. Não, pelo contrário, é dentro do dia a dia, das dificuldades do cotidiano, da nossa convivência, que essas virtudes vão se fazer necessárias e a gente vai conseguir desenvolvê-las. E é interessante também a gente lembrar que o reino de Deus, ele não diz respeito a um lugar, um espaço físico, como a gente dizia na minha época, né? No céu lá em cima, se eu morrer, eu vou lá para cima no céu, ou no inferno lá embaixo. Não, o reino de Deus está na nossa consciência. E Kardec, no livro que tem esse nome, Céu e Inferno, ele deixa claro que céu e inferno é, acima de tudo, estados conscienciais. A consciência que se vinculou aos espíritos esclarecidos, né? As pessoas usam o termo superiores, mas dá a impressão de privilégio, né? E não existe privilégio nas leis de Deus. Então, a gente usa esclarecidos, aqueles que alcançaram um grau de amor e de sabedoria muito superior a nós. E essa consciência vinculada a esses espíritos, inspirada por eles, que toma boas resoluções, é uma consciência que vai chegar ao céu da paz de espírito que todos nós precisamos nessa nossa jornada a caminho da luz. Agora, aqueles espíritos que se vincularam, né, aquelas pessoas que se vincularam aos espíritos menos esclarecidos, que muitas vezes têm menos conhecimento do que a gente, e recebe deles a instrução, a sugestão, vamos dizer assim, para se conduzir dentro da vida, sugestões muitas vezes infelizes e equivocadas, cobertas de sentimentos negativos, ódio, rancor, ressentimento, é uma consciência que vai alcançar o inferno da falta de paz de espírito, né? O inferno da consciência culpada, coberta de remorsos e muitas vezes de arrependimento. Então, a gente vê com a doutrina espírita que nós todos estamos temporariamente encarnados no planeta para alavancarmos o nosso progresso moral, para nos distanciarmos da materialidade e da animalidade que ainda nos caracteriza e buscarmos a espiritualidade que nós precisamos desenvolver. Eu diria até que o grande conflito da nossa geração, da nossa sociedade no momento é exatamente esse, é animalidade versus espiritualidade. A
gente vê, ao mesmo tempo que a gente vê gestos grotescos de animalidade mesmo, a gente vê concomitante gestos maravilhosos de amor, de pessoas que estão buscando aquilo que realmente é o essencial. O filósofo Sócrates, pai da filosofia, ele dizia que filosofar é aprender a morrer. E é uma das frases que eu mais gosto de Sócrates, é exatamente essa. E a gente deixa claro que quando Sócrates fala isso, ele não está fazendo um culto à desistência da vida, não. Porque até nós espíritos, sabemos que a desistência da vida é um erro gravíssimo que traz consequências para aquele que comete esse erro, consequências graves. O que Sócrates está deixando claro aí, até porque ele não está fazendo isso de vez, porque no verbo, na frase, antes dele usar o verbo morrer, ele usa um verbo importantíssimo, que é o verbo aprender. E é interessante que Sócrates, quando faz essa afirmativa, ele está num momento muito difícil da vida dele. É quando ele está no cárcere, preso, né, já julgado e condenado à morte por envenenamento, por duas acusações consideráveis graves. A primeira, por não respeitar os deuses constituídos, né? Porque os deuses da mitologia grega, eles tinham características humanas, eles tinham ira, inveja, ciúme, luxúria, tudo isso fazia parte do universo dos deuses. E Sócrates questionava isso em muitos momentos. E a segunda acusação imputada a ele é que ele corrompia a juventude, já que ele falava diretamente para os jovens. Então ele está no cárcere, aguardando pacientemente o cumprimento da sentença de morte, quando ele recebe a visita de seus amigos, que vão até ele com um plano de fuga já elaborado para ele fugir da prisão e escapar da morte. E, no entanto, o filósofo se recusa a fugir. E ele pergunta para os seus amigos: o que eu fiz a vida inteira? E eles falam: o filósofo fez filosofia. E ele então acrescenta: e o que é filosofar se não aprender a morrer? O que Sócrates quer dizer com isso? Filosofar é você adentrar pelo pensamento, pela reflexão, num mundo diferente, em busca daquilo que é bom, belo e justo, segundo as palavras dele. É você abrir mão daquilo que é temporário, daquilo que é passageiro e buscar aquilo que é o essencial. Então ele se recusa a fugir e encara a desencarnação com paciência e naturalidade. E é interessante que a desencarnação de Sócrates, ela lembra um pouco a morte do apóstolo dos gentios, né? O doutor, já Paulo, né? Já não é mais o doutor, Paulo de Tarso. Por quê? Isso, gente, está narrado no livro, a desencarnação de Sócrates está narrado no livro A República, de Platão, o diálogo Fédon, porque Sócrates, nos seus últimos momentos, ele tem que acalmar seus amigos que estão desesperados. Ele, que deveria estar desesperado, ele acalma seus amigos e ele também acalma o carcereiro, porque o carcereiro se afeiçoou a ele. E cumprir a tarefa que ele tem de levar, né, o veneno para ele é uma tarefa difícil. E quando ele entra no cárcere, ele está quase chorando, né, porque ele não gostaria de cumprir essa missão. E é Sócrates que acalma ele e diz para ele cumprir o dever dele. E ele então bebe a cicuta e ali ele faz a passagem serenamente, né, deita, cobra o rosto. E ali, de repente, ele lembra de uma dívida que ele tem, ele fala para os seus amigos dessa dívida, pede que resolvam, cobre o rosto de novo e ali ele se despede da vida. E lembra um pouco o apóstolo dos gentios, porque Paulo, nos seus últimos momentos, quem estava ali para cumprir a missão de tirar a vida dele, né, os carrascos, eles ficam baqueados. E um deles se apresenta, né, e pede desculpa. Ele diz que ele não gostaria de fazer isso. E Paulo então dá ordem, cumpra o seu dever. E ele então degola o apóstolo dos
da morte. E os espíritos respondem: volta a ser espírito. Volte ao mundo dos espíritos, de onde momentaneamente se apartaram. Ou seja, como a borboleta, né? Se liberta do casulo e alça voo. E aí, Kardec, na pergunta 167, ele pergunta assim: qual o objetivo da reencarnação? Por que a gente está aqui? E os espíritos respondem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Expiação porque nós estamos no mundo de expiações e provas, onde os espíritos já têm consciência das suas escolhas, então eles respondem pelos seus gestos equivocados. E nós, melhoramento progressivo, porque todos nós estamos inseridos numa lei de Deus, que é a lei do progresso. Então, nós recebemos a reencarnação como presente, como uma possibilidade de crescimento espiritual. Sem isso, aonde a justiça e a bondade de Deus? Bom, todos nós, encarnados no planeta, nós temos uma missão a cumprir. Alguns junto à família, outros junto à sociedade, todos, sem exceção, têm uma missão a cumprir. Mas aquelas pessoas que não podem, né, se locomover, ela também tem uma missão a cumprir, porque ela está espiando ali alguma coisa momentaneamente, está fazendo um aprendizado de alguma coisa que ela não aprendeu antes. Então é uma missão também. E eu fui buscar no livro Os Mensageiros, esse livro é excelente, é um livro assim da coleção do André Luiz, é o segundo livro, logo depois do Nosso Lar. E esse livro, o André Luiz, ele é assim, orientado pela Narcisa a buscar o centro de mensageiros que fica lá no Nosso Lar, né, dentro do Ministério da Comunicação, para ele desenvolver alguma atividade ali de crescimento. E ele vai até o centro de mensageiros, achando que ali é um lugar de expedição de mensagens. E o Tobias, que recepciona ele, esclarece que não é só isso não. Ele fala o seguinte: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara a entidade, ou seja, espíritos, a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Ou seja, são espíritos que estão preparados para dar continuidade à tarefa de Jesus de redenção das almas àqueles espíritos desencarnados que ainda se encontram em sofrimento no plano espiritual. Mas não é só isso não. E olha só se a gente não se encaixa aqui no que ele fala. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Então, não são preparados só os desencarnados, não. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médicos e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Então, gente, deu para sentir alguma responsabilidade nas costas? Porque muitas vezes a gente, quando adentra uma religião, e aí não é só a doutrina espírita, eu acredito que todas as religiões têm o objetivo de religar a criatura ao Criador, né? Buscar crescimento. Quando a gente adentra uma religião, a gente acha simplesmente que está cumprindo, né, ali uma obrigação religiosa, né? A gente mesmo, nós espíritas social, já fui ao centro, tomei minha água fluida, tomei meu passe, assisti a palestra, está tudo kit. Não é bem assim não. A sensação que eu tenho, que é quase uma certeza, é de que quando nós adentramos uma casa espírita, principalmente nesse momento que o planeta está passando, que o planeta está sendo convulsionado em todas as suas bases, a gente vê que é um chamamento muito grande da espiritualidade para cada um de nós. A sensação que eu tenho é que quem
dando-nos as boas-vindas e dizendo: eu já estava te aguardando. Porque todos nós, segundo ele mesmo diz, somos chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? Todos nós adentramos uma religião, né? Recebemos um conforto, mas a gente não se dispõe a passar isso adiante. E isso aí não quer dizer que é uma casa espírita, não. É no dia a dia. Um colega que está com um problema, é um transeunte, é uma pessoa que você encontra, um bebedor, você pode acalmar aquela pessoa, levar a mensagem de conforto. E Jesus está nos chamando para isso, nesse momento. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles no livro. A gente costuma, antes de falar a mensagem, a gente costuma imaginar Jesus como um mestre distante. Mas eu tenho certeza que Jesus é muito mais próximo de nós do que a gente pode imaginar. A gente ainda não se tocou disso. A Joana de Ângeles, no livro Após a Tempestade, na sua última mensagem, Os Novos Obreiros do Senhor, ela diz que muitos de nós já cruzamos o caminho com Jesus em outras eras e deixamos passar a oportunidade bendita de redenção. A Alcione, aquele espírito iluminadíssimo que emerge das páginas do romance Renúncia, no momento de dificuldade, ela foi procurar emprego com uma pessoa e a pessoa falou de favor muito grande para ela. Ela diz: você é muito jovem e você pode procurar, você tem outras formas de ganhar dinheiro sem necessariamente ter um trabalho. Então é um baque, né, para uma pessoa ouvir isso. Ela coloca a pessoa no devido lugar, sai, mas ela sai maquiada. Mas ela pensa, né, que ela não vê Jesus como um mestre distante, ela vê Jesus como um mestre presente às missões do discípulo. E na presença de Jesus, ela se impõe a obrigação de se levantar moralmente. Então, a gente pensa muito isso, que Jesus está muito longe. O que ele fala em relação às suas ovelhas? Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Se ele fala que nenhuma vai se perder, é porque ele conhece todas elas. Quem leu o livro Ave Cristo, né, o encontro do orgulhoso senador Publio Lentulus com Jesus, o que Jesus fala para ele? Que ele foi até ele, né, para atender o coração de pai machucado, mas o que atraiu Jesus foi a fé da esposa, a fé e o amor da esposa dele, que ele está em casa, que ficou em casa. Então, a Lícia não conhece Jesus, mas Jesus conhece ele. Então, assim, eu acredito que seja assim com cada um de nós. Ele é muito mais presente na nossa vida do que a gente pode imaginar. Bom, o Tobias não para por aí não, ele continua. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, fazem alguma coisa, né? Não é igual um Chico completista, né? Outros muito fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, do centro de mensageiros, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo, de boa vontade. Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma mensagem que está lá no livro Ceareiros de Volta. Essa mensagem me impactou muito. É uma mensagem do Madeira de Andrade. O título da mensagem é Em Vossas Artérias. Ele discorre sobre a importância do título, que segundo ele, embora não seja conferido por nenhuma instituição, é o mais importante dentro do planeta, é o título de espírita. E ele diz o seguinte, no finalzinho, depois de chamar muito a nossa atenção, ele diz assim no final: espíritas, muito se pedirá a quem muito recebeu. Em vossas artérias corre sangue de edifícios dos primeiros cristãos. Gente, isso é de uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque aqueles que deram a vida para a implantação do cristianismo, o primeiro a dar o sangue foi o próprio Cristo. Depois vieram os mártires do cristianismo,
que deram sangue para a implantação do cristianismo na Terra, hoje eles estão passando para nós, espíritas, o bastão de darmos continuidade à tarefa de Jesus começou lá atrás. Só que hoje, ninguém precisa dar a vida, ninguém precisa dar o sangue. O que Jesus solicita de cada um de nós é um pouco de boa vontade. Para a gente ajudar a melhorar o mundo, ajudando a nós mesmos. Porque muitas vezes a gente acha, estou cooperando com Jesus. É Jesus que está cooperando com nós, tentando apaziguar o homem velho e fazer emergir o homem novo, para um novo mundo. E quando Tobias fala aqui no fracasso de muitos, eu costumo acreditar esse fracasso a uma bênção de Deus, que é o esquecimento das nossas faltas, que é uma bênção assim de valor inestimável, incomensurável. Porque imagina hoje, você encontrando aquela pessoa que você não gosta e lembrando o mal que ele te fez no passado, como é que a gente vai resolver isso? Então Deus foi muito sábio quando apaga da nossa cabeça tudo. Eu costumo até dizer que se hoje, com a consciência desperta pela doutrina espírita, eu lembrasse do mal que eu fiz a qualquer pessoa, hoje o peso da culpa me esmagaria moralmente. Eu mesma tiraria o direito de olhar para fora. Então Deus foi muito generoso conosco. Mas o que acontece? A gente chega aqui, eu não pedi para nascer. Realmente não pediu não. Dependendo da sua situação no plano espiritual, não pediu não. Implorou muito. E chega aqui, acha que a vida é curta, a gente está aqui para curtir. E aí se compromete, contrai outras dívidas e a gente vai pegando um desvio da reta, que foi traçada para nós chegarmos ao reino de Deus. Eu fui buscar esse livro exatamente por isso, porque nesse livro nós temos vários exemplos de espíritas. Lá no Centro de Mensageiros, o André Luiz encontra vários companheiros que se auto-intitulam de fracassados em suas missões. Nós temos aqui a queda do Otávio, o Belarmino, o Joel falando do fracasso deles. E eu fui buscar o Aniceto, o desastre do Aniceto, porque é ele mesmo quem conta o que aconteceu com ele. Ele começa dizendo que ele não é um criminoso para o mundo, mas para Deus e para o Centro de Mensageiros, ele é um fracassado, um falido. E ele diz que antes de reencarnar, ele recebeu várias bênçãos, e reencarnando, ele iria receber um corpo perfeito, ele recebeu uma mediunidade abençoada, e a esperança do plano espiritual nele era tamanha que ele mesmo diz que a ministra da comunicação em pessoa, ela presidiu as medidas referentes à nova tarefa dele. Então a esperança era enorme nele. Ele volta, ele reencarna, ele diz que numa grande cidade brasileira, ele não diz qual, ele iria se casar, ele não fala no casamento, mas ele diz que aos 20 anos de idade, já reencarnado, ele já foi chamado para o trabalho dentro da casa espírita. Imagina a felicidade da casa espírita recebendo um médium com todo o potencial que ele ia receber. Ele teria, a mediunidade dele era vidência, audição e a psicografia, que segundo ele, Deus concedeu por misericórdia, não por merecimento, por misericórdia. Ele recebeu tudo isso. A casa espírita ficou em festa com esse médium. Só que ele tinha um problema. Ele não se conformava com a pobreza material. E aí, ele mesmo diz o que ele vai fazer. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Começou a cobrar pela mediunidade. Aí, gente, ele já pegou o desvio. Já desviou quase totalmente da reta. Ele mesmo diz, não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde,
após Deus testemunho no trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. O que ele vai fazer? Ele não pode cobrar dentro da casa espírita, porque uma casa espírita séria ele não pode cobrar. O que ele faz então? Ele abre um consultório e ali ele vai negociar com a mediunidade dele. Só que aí a gente sabe que já deu problema, né? Vejamos o que acontece. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Espiritualidade ficou de lado. Grande número de famílias abastadas tomou-me como consultora habitual para todos os problemas da vida. É aquilo que as famílias ricas hoje em dia chamam de guru da família, né? Aí deixou de ser o médico, passou a ser o guru das famílias ricas. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho e as preleções dos emissários divinos ficaram à distância. Claro, porque tudo isso existe dentro da casa espírita. Uma vez que ele se afastou da casa espírita, ele se afastou de tudo isso. Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a concorrência comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas. Olha aí o comprometimento. Os caprichos apaixonados, os casos de polícia. Gente, se é caso de polícia, deixa que a polícia resolve. A menos que você vá lá dar um conforto espiritual. Mas lucrar em cima de casos de polícia é um desvio muito sério. E todo um cortejo de misérias da humanidade em suas experiências menos dignas. Transformaram-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Por que a paisagem mudou? Porque enquanto ele estava fazendo um trabalho pela caridade, quem estava com ele? Os espíritos mais evoluídos, né? E por que? Aí a gente lembra aqui, por que Jesus recomenda? Dai gratuitamente e gratuitamente recebeis. Por quê? Porque Deus é tão bom em suas infinitas perfeições que Deus quer que suas bênçãos cheguem para todos os seus filhos. Não é só para o rico nem só para o pobre, é para todos. Para Deus não tem pobre e rico, tem filhos. Então tem que chegar para todos. Por isso que Jesus, né, se indignou com os mercadores do tempo, comerciando com a fé. Né? Como ele diz? A força de me cercar de pessoas criminosas por questão de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes encarcerados em sombria cadeia política. Ele está vinculado a esse espírito. Isso vai ter consequências. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, esquecido que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos internos. E transformei a mediunidade em fonte de palpites. Deixa de ser mediunidade, passou a ter palpites materiais e baixos avisos. Ele se deixou levar pela ilusão da materialidade. E toda ilusão termina em desilusão. O que é a desilusão? É a visita da verdade. É quando a verdade se impõe. E para ele, infelizmente, essa visita vai chegar no momento derradeiro, no momento da morte, quando aí a oportunidade que ele recebeu já foi perdida. É ele mesmo que diz. Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou minha fantasia. Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções referentes a ligações clandestinas. Gente, a gente desencarna, a gente precisa de um tempo para se readaptar ao plano espiritual. Ele não teve, porque os consulentes dele não deixaram. E ele diz aqui, gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais. Durante 11 anos consecutivos, espiei a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Isso é o inferno da consciência culpada. E é interessante que ele reencarnou para levar conforto e amparo espiritual. Como ele se negou a
a esse conforto e amparo a quem precisava, no seu retorno à pátria espiritual, ele retorna na condição de necessitado de amparo e conforto espiritual. Então, gente, nosso tempo já está indo. Nós todos estamos reencarnados aqui momentaneamente para ascendermos espiritualmente. Platão, muito antes de Jesus, já falava na existência do mundo das ideias. Seria, segundo Platão, um mundo superior a esse que nós habitamos e do qual esse mundo aqui é apenas uma cópia imperfeita. Nós, espíritas, não chamamos de mundo das ideias, nós chamamos de mundo espiritual. Que lá na pergunta 85 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o mais importante na hierarquia dos mundos, o mundo corpóreo ou o mundo espiritual? E os espíritos respondem, um mundo espiritual que pré-existe e sobrevive a tudo. E lá na pergunta 87, quando Kardec pergunta, ocupam os espíritos uma região limitada, circunscrita, delimitada? O que os espíritos respondem? Estão por toda parte. Tendes vários deles a vosso lado, sem precedentes, observando e sobre vós atuando. E ainda na pergunta 91, quando Kardec pergunta, a matéria oferece algum obstáculo aos espíritos? Os espíritos respondem, nenhum. Eles passam através de tudo. A terra, a água, o ar, o fogo, nada lhes opõe ao espaço. Eu, se chegar aqui e a porta do centro estiver trancada, eu fico lá de fora. Meu corpo material não deixa entrar. Eles não. Eles passam através de tudo. É para esse mundo espiritual que nós retornaremos. E para a gente retornar com segurança, a gente já tem um guia infalível, que é Jesus. Sempre. E isso me lembra, ainda tem uns minutinhos, isso me lembra a afirmativa de Alcione lá no romance Renúncia, quando ela passando por uma dificuldade muito grande, a mãe dela foi vítima, né, da segunda esposa do marido dela, que burlou a morte dela para casar com o marido dela. Então, Alcione e a irmã descobrem que são irmãs, né? E a irmã de Alcione diz que não perdoa a mãe do que ela fez. E Alcione, além de perdoar, ela se constitui enfermeira da vilã. E a irmã diz que não entende a serenidade da Alcione. E a Alcione, ela deu uma resposta que eu guardei no coração, porque eu sabia que eu também ia precisar. Ela diz assim, é porque ousas enfrentar as penas do mundo sem Cristo. Estamos na terra para aprender ou provar alguma virtude. E na realização dessa tarefa, não podemos desafiar a luta sozinhos. É imprescindível buscarmos a companhia do divino amigo para sermos esclarecidas a tempo. Jesus tem uma palavra luminosa para todas as situações do caminho, desde que busquemos o socorro divino. E assim é, meus irmãos. Todos nós tem um momento na vida da gente que a gente chega diante de uma encruzilhada e você não sabe, e agora? O que eu faço? A coisa complicou, o que eu faço? E tem ali uma porta larga, né, aberta, escancarada, e uma porta estreita. E infelizmente a gente entra pela porta larga, né, levando orgulho, ódio, ressentimento, nossos bens materiais. E lá no finalzinho a porta vai se estreitando e a gente tem que cortar e procurar uma porta verdadeira, que é a porta estreita, onde a gente deixa tudo, o nosso ódio, orgulho, ressentimento, tudo que nos atrasa espiritualmente. Os bens materiais que estão conosco, mas não são nossos, inclusive nosso próprio corpo não é nosso, está conosco, e buscar a Jesus, para Ele nos dar a direção certa. E me lembro também a frase do Rufo, lá no romance Ave Cristo, quando ele é intimado a negar Jesus, é uma passagem muito triste, muito bonita. Ele é intimado a negar Jesus sob pena de morte, e além dele ser assassinado, a esposa e as duas filhas dele vão ser vendidas como escravas. E o Emmanuel narra uma cena muito triste, que é quando uma das meninas, né, se aproxima dele, a mais novinha, e pede a ele, vamos para casa. E o Emmanuel diz, nem o anjo moreno de
apenas 4 primaveras. E ele diz, ninguém consegue imaginar o que passou na cabeça dele naquele momento. Mas antes dele desencarnar, ele recebe uma bênção, porque a pessoa que vai encontrar a filha, esposa dele, ele diz, olha, morre em paz. Suas filhas e esposa estão seguras comigo. Eu também sou cristã. E aí ele dá a resposta maravilhosa. Jesus não é um mistificador. Jesus é um mestre da vida imprevisível. Por isso ele é caminho, verdade e vida em abundância. Era esse recado à noite de hoje, o tempo já foi. Agradeço pela atenção de vocês. Uma boa noite a todos. Fiquem em paz. Boa noite. Então, meus irmãos, que ótimo, né? Que tivemos hoje essa fantástica palestra aí, dada pela nossa irmã. Nós vamos agora passar para a segunda parte, mas antes fazer uns avisos, que agora dia 28, nós temos a distribuição da campanha do quilo, casa, e também o atendimento aos nossos irmãos, né, moradores na rua, onde o trabalho feito por alguns companheiros aqui da casa leva água, leva pão, leva guaravita, né? O nosso irmão Celso está à frente dessa atividade propriamente dita, está solicitando os companheiros, né, que possam fazer essa doação. A água é imprescindível, né? Nesse calor, né? Aqueles que puderem colaborar, a casa já fica super agradecida, bom? E também a campanha do quilo, ok? Com relação aos estudos, é interessante a gente voltar a bater